Fair Play, o teu programa de desporto da CFM. Todas as semanas, um clube em destaque aqui na tua rádio. Às terças-feiras, depois das 22 horas, o teu clube tem lugar aqui. Jogadores, equipas técnicas, diretores e até adeptos são os convidados do Pedro Nobre. Fair Play, em formato rádio para o FM e em multimédia para o nosso site e redes sociais. Fair Play, na CFM. Meus amigos, viva, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Fair Play. O Fair Play é o teu programa de desporto regional que acontece aqui semanalmente, todas as terças-feiras, depois das 22, em formato áudio em 95.5 e também em formato multimédia no canal YouTube da estação. Boa noite, bem-vindos mais uma vez. Hoje, como convidados, temos o Benedita Sport Clube Natação, a qual desde já agradeço a presença em estúdio. Ricardo Ferreira, o presidente da direção do clube, então, do Benedita Sport Clube Natação. Ricardo, bem-vindo mais uma vez, é um gosto. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. E o Bruno Dias, ao meu lado direito, o vice-presidente e também o treinador deste clube. Bruno, bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. Vamos então falar então de natação, hoje em particular com este Benedita Sport Clube Natação, um clube que é sediado na Vila da Benedita e Concelho de Alcobaça, um clube virado acima de tudo para a aprendizagem da natação, onde faz feliz imensos jovens que por ali decidem fazer a sua prática desportiva. A sede do clube é nas piscinas da Benedita, piscinas que foram fundadas e inauguradas a 16 de maio de 2003 e estão abertas a toda a comunidade, em particular, releva então para todos os atletas que querem entrar em competição. São vários os resultados positivos alcançados pelo clube, mas a maior vitória é, sem dúvida, ver a alegria de quem frequenta o clube. Um clube feito de pessoas para pessoas, todas elas que passam e deixam a sua marca. Hoje então Ricardo Ferreira, o presidente da direção do Clube Benedita Sport Clube de Natação, e também o Bruno Dias, vice-presidente da direção e também respectivo treinador do clube. Mais uma vez, saúde, agradeço a vossa participação e terem aceito o nosso convite. Ricardo, se calhar iria começar por si, para falar um bocadinho do historial e dar a conhecer às pessoas de facto o que é este Benedita Sport Clube de Natação. Boa noite, bem-vindo, Ricardo, mais uma vez. Boa noite, obrigado outra vez. Bem, eu posso dizer que sou jovem, sou jovem no Clube de Natação da Benedita. Já traz um historial muito grande, traz um legado já bastante grande. 2007, a fundação. 2007, o clube em si. Sendo que teve sempre bastantes atletas com alguns sucessos e resultados. Chegámos a ter, inclusive, atletas participações olímpicas. E eu sou jovem, na verdade, apesar de estar ligado à natação durante muitos anos e nadei noutros clubes, só me associei agora, curiosamente, com a entrada dos Masters em ativo novamente, e uma coisa levou à outra. E como é que foi essa incursão? Fui desafiado não só pelo Bruno, como por outros... O Bruno é que é o responsável? Um dos, pelo menos, como por outros colegas que estavam com interesse em começar, com pouca apetência para nadar. Então, como eu morava próximo, convidaram-me para voltar. Uma coisa puxa a outra, como o bichinho estava cá, foi continuando. A verdade é que o clube tem um legado já muito grande e eu, se calhar, as minhas palavras não vão fazer jus ao que já aconteceu, até porque o Bruno é um bocado de mobília da casa, pode falar mais nisso. Uma coisa é certa, o esforço foi grande nos últimos anos, desde o princípio, para haver... Fundar um clube não é fácil, não é? Fundar um clube só por si não é fácil. Não é fácil. Ter pessoas que o dinamizem também não é simples. Terem atletas que queiram participar no clube não é simples. A particularidade da natação também é sui generis, porque é só ali, obriga a muita dedicação, muito empenho. Não quer dizer que não existam outras modalidades que o façam, mas dizer a um jovem de 10 anos que tem que abdicar muitas horas por dia para fazer treino, muitas vezes até a alimentação, muitas vezes até a forma de estar, não é simples nos dias de hoje. Por isso, os pais que conseguem também que os miúdos ganhem foco, porque há sempre um trabalho disciplina de casa, é esse ponto, e que não os é? disciplinem É esse fundamental. ponto, não é muito simples. Portanto, os trabalhos para trás têm um legado e nós estamos a tentar, pelo menos nesta fase,
que o lugar pelo menos se mantenha. É óbvio que temos ambições. Ou seja, desde 2003 já há a prática da natação na Bendita, com o clube as coisas tornaram-se um pouco mais rigorosas, não? Houve essa intenção. Se bem que nessa fase, com mais propriedade, fala o Bruno, porque estava lá. Muito bem. Então, Bruno, o Bruno é da... Bom, obrigado, Ricardo. O Bruno é da Bendita? Não. Não? Também não? Não. Também caiu de paraquedas? Efetivamente, eu sou de Lisboa. Ai, que giro. E vim parar à Bendita porque fiz a minha licenciatura em treino de alto rendimento de natação em Rio Maior. E era próximo. E, entretanto, comecei a trabalhar em Rio Maior e no núcleo de Rio Maior, não havendo piscinas na Bendita, já havia um núcleo de atletas pertencentes à Bendita. Com a inauguração da piscina da Bendita. Pessoas da Bendita já, ligadas à Bendita, a praticar em Rio Maior, dado não existir a piscina da Bendita. A piscina. Quando eu nadei, praticamente. Exatamente, tal como o Ricardo faria. Estava a fazer nessa altura. Em 2003, com a inauguração da piscina da Bendita, eu concorri para a piscina da Bendita, acabei por ficar lá a trabalhar e ao mesmo tempo... Como treinador? Como treinador na secção do ABCD, foi como começou a competição na Bendita, mas também para a Junta de Freguesia, na organização da Escola de Natação. Primeiramente estavam ligados ao ABCD? Inicialmente começámos como secção de natação do ABCD e depois em 2007 passámos a ser apenas Bendita Sport Clube de Natação e ter exclusivamente a secção de natação ou a modalidade de natação. Era algo que vocês pretendiam ter um algo autónomo? Era algo que se pretendia e era algo que, fruto das necessidades e da situação, ocorreu e foi uma coisa que quem estava à frente do clube naquela altura decidiu levar adiante e assim foi isso até aos dias de hoje. E o Bruno foi no barco? Eu basicamente estive quase sempre no clube, desde o início. Ausentei-me do clube em 2016 porque fui para o Centro de Rendimento de Rio Maior trabalhar como selecionador nacional de juvenis para a Federação Portuguesa de Natação e regressei agora em setembro de 2021. E é a história digamos assim, do clube? Basicamente... Que envolve muita gente, garantidamente. Envolve, não tantas como nós gostaríamos, obviamente, porque todos os clubes gostariam de ter mais atletas, ter mais participação de jovens. Estamos a falar, os microfones são abertos, Ricardo, está à vontade. Estamos a falar que universo de atletas neste momento fazem parte do Clube da Bendita? Atualmente nós temos 52 atletas ativos. E dividido por escalões? Escalões, desde cadetes até masters. Pronto, nós passámos, como todos os clubes têm ciclos, nós estávamos a passar um ciclo, ao atravessarmos um ciclo fruto da pandemia que levou à diminuição de muitos ativos. E é sempre um período complicado. E em 2021, quando eu cheguei em setembro de 2021 ao clube novamente, o clube estava com 17 atletas. Pronto, estava... Depois como é que surgiu esse trabalho de poderem captar? Convidando. Boca a boca? É o dia-a-dia, é convidar, é analisar os jovens que estão na piscina a aprender a nadar, quais é que têm as habilidades, as destrezas e as capacidades, não só físicas, mas de dedicação, de empenho, psicológicas, para poderem, à partida, tentar ir para a competição, convidá-los, uns aceitam, outros não aceitam, seja, naturalmente, e nós vamos alimentando assim a nossa... Começa pela vossa iniciativa de fazer um convite e depois apercebem-se se existe ali talento escondido para poder chegar mais longe, não é? Naturalmente, numa primeira fase e nas fases iniciais, estamos a falar de crianças entre os 7 e os 12 anos, nós não temos muito o intuito de convidar as pessoas para o plano competitivo. De serem grandes atletas, não é? Queremos convidá-los para experimentarem, vivenciarem, conhecerem a realidade, os hábitos, aquilo que nós pretendemos incutir nos jovens naquelas faixas etárias e aquilo que a modalidade traz para as pessoas como mais-valia. E depois, a partir dos 12, 13 anos, tentamos que as pessoas façam uma opção, se querem ou não, evidentemente levar uma coisa mais a sério ou se estão satisfeitos com aquilo que têm e apenas querem fazer uma manutenção da sua condição física. E dividimos entre aqueles que querem ser mais sérios e levar a competição um bocadinho mais a um patamar mais alto e aqueles que querem apenas fazer uma manutenção. E a ideia é cativar ao máximo todos aqueles que querem a praticar atividade física em primeira instância. O primeiro ponto é praticar e depois a partir daí... daí... depois aí fazermos
mais à frente uma separação daqueles que querem um bocadinho mais ou aqueles que querem apenas. Muitas das vezes é natural. Os miúdos só por si acabam por se separar ou terem mais pendência para poder continuar a competir ou não. É um bocado como acontece com os Masters. Há Masters que vêm porque acham interessante, porque querem aprender um bocadinho mais. Curiosamente, nós quando voltámos a ter Masters, penso que não havia na altura nenhum ativo, ou se havia um ativo só que nem estava na piscina. Masters, só para clarificar, estamos a partir a falar dos 25 anos. 25. Portanto, já não podem ainda alguns participar, mas será nos campeonatos absolutos, enquanto séniores, mas já não está no mesmo patamar, vamos lá, que os jovens. Não é chamada de idade, mas passa dos 25 anos. Mas a vossa prioridade passa por onde, digamos assim? Neste momento, a prioridade enquanto clube faz sempre sentido que seja sempre cadetes. Portanto, porque quanto mais cedo os miúdos começarem, mais fácil é criar rotinas, criar a estratégia. Não quer dizer, está, enquanto grupo... E mais fácil o incutir os ensinamentos, assim, muito mais simples. Assim, nós tivemos um boom grande nos Masters e está, enquanto grupo, 90% dos Masters que entraram, nenhum queria competir, nenhum queria ir a provas. E a verdade é que depois foram, e depois acharam um piadão e quiseram repetir, porque a ideia incutida que as pessoas têm é que há muito rigor, é tudo demasiado complexo, e depois de verem a envolvência e a camaradagem e a forma como acontece, acharam interessante e acabaram por se envolver um bocadinho mais. Esse trabalho obviamente é feito por vós, quer dizer, esse o incutir e de certa forma entusiasmar e passar esse ânimo. Para dizer o quê? Assim, a própria competição de Masters é mais suave, não é não é incutido tanta pressão de resultados como nos mais novos, porque as pessoas já têm uma certa idade, já são mais maduras, não veem a competitividade de forma tão agressiva, chamemos-lo assim. Não quer dizer que nos jovens isso aconteça, há essa ideia. Okay. E como as pessoas são mais maduras, por exemplo, se o Bruno levar um grupo de 15 miúdos entre os 7 ou os 12 anos para uma competição, eles não podem dar soltos na piscina, têm que os ter ali mais ou menos controlados, porque continua a ser uma responsabilidade que lá está. Claro. Agora, se forem adultos, acontece muitas vezes, nós não estamos sentados no nosso sítio, vamos conviver com outros atletas, e esta convivência é diferente, mas é também natural, porque são outras idades, não é? E isto depois traz outro espírito, mas enquanto clube, o foco deverá ser sempre os miúdos. É óbvio que se aparecer um miúdo que já entra para os infantis, ou não quer dizer que a gente não diga que não quer, mas o foco será sempre quanto mais cedo possível. Ricardo, como é que o próprio clube vive, digamos assim? Tem associados, tem sponsors, tem apoios? O clube, tal como eu diria, se calhar 99% dos clubes que não só do Conselho, mas do Distrito ou de Portugal, funciona à base dos apoios, dos incentivos que são dados próprios para o desporto, os programas os contratos de programa e coisas assim do género. Vivo das mensalidades também e de patrocínios ou apoios que muitas empresas... Para se praticar é a condição sine qua non ser sócio do clube? Não. Não é? Não. Para se praticar, nós obrigamos a uma inscrição porque isso obriga a um seguro. Certo. Mas não obrigamos a afiliação... A assinar a ficha de uma ficha sócio. de sócio em si. Obrigamos, porque assim, é diferente estar numa piscina ou estar num campo. Porque num campo a pessoa pode só estar e não corre risco de vida. Ora, o miúdo com pouca idade, não posso dizer que corre assim risco de vida, porque estão lá pessoas mas a ver, mas é uma responsabilidade há mais grande, risco, é uma responsabilidade grande. Claro. Portanto, para um treinador assumir a responsabilidade de 10 miúdos que estão lá dentro, tem que haver alguma responsabilidade também quando são inscritos. Agora, não é condição, as pessoas quiserem experimentar, há outro cuidado e podem fazer esse primeiro teste. Depois nós forçamos que aconteça a responsabilização, para haver também um seguro e alguma segurança. E daí, de facto, conseguirem então ter já um número perfeitamente já considerável de cotizações, é isso? Sim, temos algum, infelizmente, e também felizmente temos tido algumas empresas que têm apoiado o clube, e o qual nunca é demais agradecer, e todos os agradecimentos são sempre poucos porque, quer se queira, quer não, vendo isto do ponto de vista empresarial,
Isto é apenas ajudar. O retorno que uma equipa deste género, ou neste registro, dá a uma empresa destas, nós sabemos que é curto. A visibilidade não traz um retorno como as empresas às vezes gostariam, portanto, são apoios e não investidores, não é? Por isso, os agradecimentos são sempre poucos. Muitas das vezes são empresas que têm algum carinho basicamente especial pelo ajudar clube, mais, não e sabem que estão a ajudar só por ajudar. Exatamente. Não estão à espera ajudar por ajudar. do retorno. Por isso, De qualquer maneira, vocês já praticam, já têm provas. está a acontecer. federadas, Felizmente nós fazemos, sim. Vamos a várias provas. Podíamos ter melhores resultados se tivéssemos mais atletas, como em tudo. Os resultados em si não têm sido maus, têm sido bons resultados. Versus o número de atletas que tivemos e os que estão a ter agora, têm sido até interessantes. É sinal que estão no bom caminho. Sim, um caminho faz fazendo, não é? Claro, portanto, step by step. É mais. Faz sentido trabalhar ainda mais e temos intenção de continuar. E os resultados têm sido brilhantes, perguntando e questionando diretamente ao técnico do clube. Como técnico, eu diria, e porque quem me conhece diz que eu sou sempre assim... Ambicioso. Sim, ou seja... Quer sempre mais. Não foram maus, mas podiam ser melhores, e o que se ambiciona é trabalhar para que sejam sempre melhores. Obviamente que, como o Ricardo disse, há um legado, há uma história, e se em 2016 o clube estava entre as 20, 25 melhores equipas do país, em termos de equipas de natação a nível nacional, neste momento nós temos que fazer o caminho para tentar novamente ombrear com todas e quaisquer equipas chegar que lá. hajam a nível nacional. Óbvio que estamos a pegar em atletas novos, estamos com uma equipa muito jovem, sendo que dos atletas assim mais experientes, estamos a falar de atletas maioritariamente que rondam os 14 anos, 15, e são os que têm mais experiência atualmente, o que faz com que os resultados vão aparecendo, vão sendo cada vez melhores, mas obviamente que como grupo vamos ter que aguardar mais alguns anos para termos uma equipa suficientemente madura para podermos depois ombrear com resultados de outro nível e outro patamar. De certa forma estão a criar equipas no sentido que vão dar depois no futuro a possibilidade de terem algo já mais sério, digamos assim, tanto a nível séniores como masters. Sim, esse será sempre o patamar. O objetivo é esse. Nós temos que distinguir aqui que a equipa Master, que foi uma coisa surpreendente, porque há pouco mais de um ano, há cerca de um ano, era um atleta apenas e agora são 22, e temos conseguido, porque o grupo é muito, muito unido, muito divertido e consegue cativar e chamar outros a vir experimentar, que acabam por gostar e ficam surpreendidos porque não estavam à espera que fosse uma coisa tão descontraída, ao mesmo tempo que vão lá praticar a atividade. Aquilo que leva o clube a crescer será sempre a formação e a base. E essa base demora vários anos a ser formada, a ser trabalhada e a desenvolver-se. E aquilo que nós estamos a fazer é exatamente isso, é procurar que na base se encontre um conjunto de atletas, quer em número, quer em qualidade, que vão maturando, vão crescendo, vão se desenvolvendo tranquilamente, sem pressas, e chegar à fase em que são júniores, séniores, primeiro ano, basicamente, e consigam estar num bom patamar. Não o máximo, porque nós temos uma política muito clara, que é, nós sabemos que os miúdos aos 18 anos vão para a faculdade. Tendencialmente vão mudar de clube. Não nos cabe a nós limitar o crescimento deles ou fazer com que eles só possam crescer até ao ponto, aos 18 anos, que é quando estão connosco. Então nós deixamos sempre a margem e o trabalho é feito para que eles possam evoluir e crescer. E fruto disso foi o Francisco Santos, que como atleta do clube teve até aos 18 anos, foi atleta campeão nacional várias vezes, esteve na seleção nacional e passado 2 anos de ter ido para a faculdade e estar a nadar no Sporting Clube Portugal, fez os mínimos de apuramento para os jogos. E é essa a nossa lógica a trabalhar, sempre foi essa, vai continuar a ser essa. É formar atletas independentemente. Incrível, imagino. Sim, é interessante. É a joia da coroa, não é? É interessante. Eu não estava no clube nessa altura, mas deve ter sido interessante perceber as pedras a crescerem. Foram lançadas por vós. E os frutos, não é? E os frutos vieram de facto a chegar a bom termo e com certeza que querem mais exemplos desses, não é? Mas não é fácil. A ideia será essa. A Benedita fez uma coisa muito interessante, que foi homenagear os atletas olímpicos. Ambos passaram, os 2 atletas olímpicos, o João Silva no triatlo e o Francisco Santos, ambos passaram pelas equipas de natação do Benedita.
como secção ainda do ABCD, o outro como Medita Sport Clube. Tem triatlo também? Não tem só natação? Não temos, tem só temos natação de momento. E tem lá uma placa alusiva a esse efeito e com o nome deles há uma pista. Tem inspirador também. Há uma pista para cada um deles. Mas ainda sobram 6 pistas, por isso ainda podemos procurar e ambicionar. Com certeza. Outros nomes, pistas todas, outros nomes vão figurar nas placas. A nível de pistas, a nível de equipamentos, tem o que pretendiam? Acham que é o suficiente nesta altura? Queriam mais? Assim, sem resultados eu sou eternamente insatisfeito, em termos de condições também vamos pelo mesmo sentido, não é? Acho que nenhum treinador é compreensível. Estará sempre satisfeito com as condições e com o equipamento que tem. Nós temos aquilo que nos é dado, nos é permitido ter. Utilizam as piscinas Sim, utilizamos no horário nobre das 6 às 8, 3 pistas, maioritariamente são cedidas pela Junta de Freguesia e pela Escola de Natação. Certo. Estão a ficar um bocadinho curtas, obviamente, porque temos cada vez mais atletas e cada vez ficam mais apertados. Utilizamos também às 6 da manhã, maioritariamente pelos Masters. Já a piscina toda já disponível. 6 da manhã, já 6 da manhã é onde já me tinham passado essa informação. É o grupo que é cedo demais, não é? Pelo menos para mim é. É quando dá. É de facto a possibilidade, não é? Eu confesso que faço esse horário porque durante o dia, se tivesse que escolher uma horário ao final do dia, não conseguia fazer. Não conseguia, claro. Mas 6 da manhã. Mas aí a piscina. Mas ao mesmo tempo também deve ser um estímulo, não é? É uma questão de hábito. Quando chegamos ao nosso local de trabalho, já vimos com outro. Já temos meio-dia feito. Meio-dia ganho. Outra energia. Nem mais. Mas interrompi, peço desculpa. Mas também faz um bocadinho parte da cultura que o desporto transmite para a vida. Nem mais. E é isso que nós também depois queremos que os mais jovens aprendam. É o sentido de responsabilidade, a organização, o respeito mútuo, o espírito de equipa. É isso que vamos tentar incutindo nos jovens, de forma a eles perceberem que muitos dos valores que nós vamos transmitir, apesar deles às vezes, na sua imaturidade, antes do atleta o ser humano, não é? Exatamente, vão ser para eles e no futuro deles muito importantes. Nós, por norma, dizemos no clube que nós fazemos campeões para a vida, não fazemos campeões na natação. Porque o nosso objetivo é formar seres humanos com grandes competências. Certo, sem dúvida. A nível de equipamento, estava-me a dizer então que ocupam essas 3 pistas e depois... E neste momento é só. Neste momento é só. Portanto, o objetivo era ter umas piscinas vossas? É assim, isso é uma visão... Era o ideal, não é? Era o ideal. Era uma visão de um futuro brilhante, diríamos assim. Claro. Porque naturalmente nós dependemos da Junta de Freguesia não só na utilização dos espaços, como também nos atletas que depois... Da Junta e a autarquia. Sim, que depois nos vão conseguindo ceder através da Escola de Natação. Ou seja, não estamos dependentes única e exclusivamente de nós. Temos outros clubes aqui na Terra que dependem. Que é algo também complicado conseguirem gerir isso. É uma simbiose que tem-se conseguido fazer. Houve alturas mais difíceis, outras mais fáceis, mas é natural ponderar que 2 instituições ou dois modelos a funcionar no mesmo espaço, que é normal que hajam clivagens a determinada altura. É possível fazer um bocadinho mais, não digo o contrário, se bem que qualquer clube que possa vir aqui vai sempre dizer que precisa de mais. Claro. Os espaços são sempre pequenos, são sempre poucos. Quando o Bruno estava a falar, eu estava-me a sorrir, por facto, é característico unânime, não é? É um bocado característico unânime, se bem que é uma particularidade, e temos um caso, até um exemplo no Conselho, o Clube de Natação de Alcobaça está a sofrer neste momento por algo que já precisava há algum tempo, já foram nossos convidados. E é reconhecido, porque as piscinas precisam de manutenção. Sem dúvida. E essas manutenções não acontecem, não é só lavar a cara, não é só pintar, são coisas complexas. E uma manutenção de piscina não é cara, não é acessível. Nós compreendemos, e também não é feita por qualquer empresa, por isso é provável que as piscinas venham a precisar de manutenção também de fundo muito brevemente, já se começa a notar. Queríamos tentar que nesta fase, que a autarquia fosse sensível para tentar minimizar ou maximizar o tempo que a piscina pode ter até vir a precisar de manutenção a fundo. E vamos há conversações nesse sentido, já, com certeza, não é? Nós com variação. Tomamos posse há pouco tempo, ainda há algumas coisas que ainda estamos por fazer, mas vamos fazer algum recolha de pontos que são relevantes para tentar minimizar, porque vamos pôr um exemplo prático. Se a piscina romper, se deixar de ter água, a manutenção que tem que ser feita logo, se não para. Claro. É óbvio que se for um balneário que precisa
de uma cadeira trocada, provavelmente vai poder aguardar um bocadinho mais, como é óbvio. Não é tão prioritário. Mas há algumas questões que podem inclusive pôr em causa a segurança das pessoas, tal como já aconteceu, já caíram tubagens do sistema de ventilação e tiveram que ser mexidas naquele momento. Portanto, se nós conseguimos antecipar isso sem ter que parar as piscinas para trocar, vamos tentar fazer essa recolha, até porque é mais barato reparar já do que trocar. Quando digo trocar, não me estou a referir a nada específico, porque ainda temos que ir fazer essa recolha. Mas sei que há algumas tubagens que vão precisar, se calhar, de ser feita a manutenção mais cedo, coisas assim do género. Mais que não seja para maximizarmos aquilo que temos. Claro. E os objetivos desta direção, uma vez que tomaram posse há pouco tempo, como o Ricardo disse? Os objetivos... É continuar este trabalho? Neste momento, e tivemos a oportunidade de transmitir já de forma mais ou menos pública, o que queremos, pelo menos até agora, é manter a boa senda daquilo que as outras direções fizeram. Portanto, reconhecemos que havia alturas que foi feito humanamente impossível, com as direções que têm conseguido fazer até hoje. Queríamos aproveitar o facto de haver mais pessoas a associarem-se ao clube, e neste caso o facto de serem Masters muda, porque a tendência destes clubes são os pais associarem-se e vão-se associar pelo período de vida que o atleta tem no clube. Certo. Ficam com um carinho especial, mas quando os miúdos se desligam ou deixam de ter essa pendência, os pais não continuam, porque a ordem natural, é normal. E o facto de serem pessoas que estão a competir, que estão no clube, vêm de outra maneira, e então esperamos que possam ter uma envolvência um bocadinho maior e que possam vir a acrescentar um bocadinho mais. Vão trabalhar nesse sentido? Vamos trabalhar nesse sentido, como é óbvio. Se bem que o foco será ter atletas, voltar a criar, porque isto é um círculo vicioso, é uma roda viva, começar a criar os miúdos que possam vir, ser acompanhados, até eventualmente largarem o clube e levarem as competências que são precisas. E esperemos que a direção se mantenha dentro desses termos também, e com certeza no futuro virão outras que vão acrescentar outras coisas. É difícil captar esses jovens, que digamos, não me levam mal, nem me vão interpretar mal com certeza, se calhar para praticar futebol se calhar é mais fácil, porque temos jogos todos os dias na televisão, campeonatos de natação, obviamente vamos tendo, não é? E a questão, se calhar a joia é os Olímpicos, não é? Digamos assim, para além dos campeonatos nacionais. Tivemos agora o Diogo. Tivemos o campeão do mundo. Exatamente. Já começa a ter mais visibilidade. Agora tivemos um bom exemplo, exatamente. Mas isso não deve ser uma tarefa fácil, digamos assim. Não é, por várias razões. Nós não temos... Mas é estimulante ao mesmo tempo, imagino. É sempre um desafio. Claro. Como tudo na vida, temos que levar tudo na vida como desafios constantes, claro. Para podermos crescer e andar para a frente. E sempre foi um desafio para nós, não só porque antigamente, quando iniciámos, não havia a cultura da natação na Benedita, porque estavam dispersos, ou vinham para Alcobaça ou iam para Rio Maior, mas não havia o espírito e a cultura da natação de competição, havia só o ensino, e fomos-nos desafiando constantemente para criar grupos, para criar atletas, para formar pessoas, e depois fomos crescendo naturalmente em resultados. Aquilo que nos faz todos os dias caminhar nesta direção e trabalhar com uma perspectiva positiva sobre o futuro é que efetivamente os nossos jovens cada vez mais precisam de atividade física. E nós sabemos que concorremos com outras modalidades que são muito mais apelativas, são muito mais, se calhar, inicialmente, ou para os jovens, mais apelativas e divertidas, porque veem facilmente o que é que acontece, e no meio aquático, que é um meio adverso para o ser humano, primeiro temos que ganhar algumas competências para podermos lá brincar. Certo. Pronto. Mas aquilo que nós também queremos é fazer perceber às pessoas que nós estamos a dar uma competência essencial para qualquer ser humano, que é dar a apetência de sobrevivência num meio adverso. Certo. E é muito importante, no dia 2 continuamos a ter imensas piscinas pelo país afora, mas continuamos a ter recordes, quase ano após ano, de mortes por afogamento. E isto é um facto. É uma batalha que tem que ser encarada de uma forma muito séria, porque não é por falta de infraestruturas, não é por falta de escola de natação, mas há uma falta de cultura, diria eu, que é ensinar a nadar, ou um jovem aprender a nadar, não é só fazer meia dúzia de piscinas. Tem que ter muito mais habilidades, tem que ter muito mais capacidades, que demoram anos
a adquirir. Diferente às zonas mais complicadas, é de isso? poder, exatamente. Nós temos vários atletas de natação que são muito bons em piscina, mas se forem para o mar têm medo. Porquê? Porque ainda não trabalharam essas habilidades, essas capacidades. E ainda não foram postos à prova, oferece que é um meio controlado mais segurança, para eles. Sim. Pronto. Mas tem lógica. A gente tem noção que andamos na rua, passamos por rios, vamos a albufeiras, lagoas e mar, e a condição do mar pode ser aparentemente calma e repentinamente pode passar a ser adversa. Nós temos que dotar os jovens, e não os jovens, mas principalmente os jovens, para que na sua vida tenham essa capacidade de compreender, analisar e sobreviver àquela situação, ou seja, saberem se desenrascar perante aquela cada vez mais há notícias de afogamentos. E depois há todo o paradigma que está envolvido, e que é um bocado transversal. Os miúdos podem querer fazer, mas todos estes extras têm que ser adaptados fora da vida normal. À vida familiar, a escola muitas das vezes é um entrave. Em vez de ser uma forma de poder adaptar, ou que os miúdos possam adaptar uma visão desportiva e que se pudessem conciliar, muitas das vezes é uma antítese. Eu lembro-me muitas vezes de perguntar a um atleta de alta competição porque é que tinha que ter educação física. Eu consigo perceber a parte lógica de ver várias competências diferentes que não o desporto está a fazer, mas porque é que não pode ter uma benesse? Porque é que não pode só fazer um outro tipo de competências? E tem que tirar um tempo que se calhar vai estragar treinos enquanto fazer um teste de Cooper, por exemplo, se calhar naquele dia não vai conseguir fazer treino. Só não estou a perceber esse entrave que Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Nós treinávamos, na altura ainda da minha mãe, também terei que sempre agradecer, não é? E por isso percebo o lado dos pais, era outro ponto que eu queria tocar a seguir. Nós tínhamos que ir treinar em Rio Maior às 5h30, porque saímos de casa, a minha mãe esperava lá, nós treinávamos, vínhamos para as aulas às 8h30, voltávamos às 7 para a piscina, chegávamos 9h30, 10 horas, ainda tínhamos que ir fazer trabalhos, porque a dedicação que tínhamos, a escola era secundária, eles não queriam saber. E havia muitas vezes, vínhamos dos treinos e tínhamos que ter aulas de educação física, fazer os testes de Cooper todos, e nós muitas vezes dizíamos assim, mas nós fazemos competição, não interessa, okay. Mas aqui tens que ter esta competência. Sim. Portanto, o entrave da escola é esse. O entrave da escola será mais esse. Ok, ficou claro. Portanto, tal como há muitos países, a natação, as aulas são dadas depois dos treinos. É óbvio que não começam às 8, começarão às 9, se calhar em vez de treinar às 5 da manhã, treinam às 7 e começam as aulas só às 9. A própria escola tem capacidade de se adaptar a uma visão de rotina do desporto. Certo. É óbvio que alguns depois podem não querer fazer desporto. Tinha que haver uma conciliação maior. Devia ser possível. Esta dificuldade, porque nós vemos muitos pais, porque isto levanta-se porquê? Convencer um atleta ou um miúdo é desafiante, mas não é impossível. Mas nós temos que fazer o trabalho também pelo lado dos pais. Os pais têm que estar dispostos a que a vida altere para que os miúdos possam lá estar. Certo. Porque há os treinos, e então se depois entrarem num registro de competição bidiário ou com mais rotina, são todos os dias, a coisa fica mais complicada, têm que os levar. Depois há a roupa que eles vão usar, todos os dias têm que ter mochilas, todos os dias têm que ter alimentação extra, todos os dias têm que ter cuidado que depois de vir continuar a haver rotina, ter que fazer os trabalhos à escola, aos fins de semana há provas. Muitas das vezes os miúdos estão cansados, estão desgastados. A própria família tem um papel fundamental a isto. Portanto, é preciso perceber que conscientemente temos que convencer ambas as partes. Convencer, salvo seja, aliciar ou convidar. E este é o desafio maior. O vosso objetivo é colocar o atleta e depois dar a entender aos pais como é que é a vivência, o dia-a-dia, para se aperceberem e as coisas serem de forma natural. Primordial. Tivemos casos de atletas que os miúdos quiseram e os pais disseram, não estamos para este registro de vida, temos que respeitar, como é óbvio, e os miúdos não continuaram. Mas em termos percentuais, os pais obviamente estão ao lado dos filhos, não? Estarão, sim, na maioria de quem lá está e quer continuar, sim, podem nem sequer tentar por esse registro. E o vosso papel aí, de facto, é tentar cativar e passar essa mensagem
que os pais também são muito importantes. Muitas das vezes tentar deixar o mote de que o benefício é maior do que o sacrifício. Será sempre, o sacrifício é grande, e nós compreendemos. Aliás, eu disse muitas das vezes, conto a minha história muitas vezes, porque eu e o meu irmão, a minha mãe levava-nos, muitas das vezes esperava no carro que nós acabássemos o treino, trazia-nos e depois à noite voltava para nos levar, fora todos os gastos que E durante o dia tinham a escola normal e depois à noite voltavam outra vez. Voltávamos, portanto a minha mãe continuava a ter que fazer o trabalho de casa, continuava a ter que fazer o jantar, continuava a ter que ver se nós tínhamos os trabalhos feitos. Portanto, eu percebo a dificuldade. Tem que haver um trabalho de equipa. Mas felizmente eu prefiro acreditar que tanto a mim como ao meu irmão, que nos deixou alguma coisa e alguns rigores e rotinas que ainda ficam para hoje. Isto agora pode ser discutível, não é? Minha mãe tinha que estar aqui para contestar isso. Mas é compreensível. Mas eu prefiro acreditar que sim. Claro que sim. E isto é o modo que nós queremos deixar muitas vezes aos pais, que eles podem nunca vir a ser atletas de alta competição, é o mais natural, vão seguir outras coisas na vida, mas vão sempre ter ferramentas, instrumentos físicos e mentais que os vão preparar para a vida. Eu cheguei a treinar e treinava em Ramaior, na altura que também estava o Bruno. Nós chegámos a ter um treinador do Russo que ele dizia muitas vezes: vocês nunca vão estar preparados, porque acontecem várias coisas e aquela que mais acontece é a própria vida. Se vocês têm que se preparar para tudo o que possa acontecer. E quando a vida acontece, temos que ser nós. É um bom exemplo. E esse trabalho é feito mais pela parte técnica dos treinadores ou é o treinador conjuntamente com, e agora aqui o Bruno fora da direção, agora só falando na parte técnica, é o treinador, é a parte técnica com a direção ou são os dois em conjunto ou é só mais o treinador? Neste momento é só o treinador é que faz esse papel? Sim, por duas razões. Primeiro porque eu não estou envolvido antes, e também entrei agora. Depois porque eu não acho que faça muito sentido a direção envolver-se nas decisões técnicas. Por razões até de uma separação de poderes. Eu posso-me fazer sentido dizer ao Bruno uma coisa que não concordo, mas o trabalho tem que ser coordenado por aquilo que o Bruno entende que vai ser. Bruno, nesse caso, separando as duas funções dele, o trabalho técnico vai ter que ser balizado por ele. Eu posso concordar ou não concordar. E essa conversação com os pais é considerado um trabalho técnico? Na minha ótica é um trabalho inicialmente técnico, e depois de acompanhamento mais seguinte já será mais administrativo, sim. Mas o primeiro impacto é técnico. Já vamos voltar à conversa, uma vez que vamos agora aqui fazer aqui um pequeno intervalo para dar lugar aos comerciais, também para dizer que vamos deixar de estar com o Fair Play nos 95.5 em áudio, mas que podem-nos continuar a seguir esta conversa que estamos a manter então com o Bendita Sport Clube Natação no canal YouTube da estação. Sendo assim, até já! Muito bem, Fair Play hoje com o Bendita Sport Clube de Natação, onde estou a manter a conversa então com o Ricardo Ferreira, o presidente da direção do clube, e também Bruno Dias, o vice-presidente e treinador. E agora pegando um bocado no último apontamento que estávamos a manter a conversa com o Ricardo, este trabalho com os pais ser considerado mais técnico ou não, agora ouvindo obviamente o Bruno, propriamente dito, o técnico deste clube, é o próprio Bruno que tem que ter essa conversa com os pais no sentido de salientar a importância que eles têm conjuntamente com os atletas, neste caso atletas / filhos. Sim, numa primeira fase serei sempre eu a fazer esse contacto e a tentar, de uma forma muito clara, tentar explicar aquilo que é o mundo do atleta. Porque o atleta vive num mundo muito próprio e que às vezes escapa à grande maioria das pessoas. E os próprios pais, não tendo tido mais ninguém, né, na modalidade ou noutra modalidade, às vezes também têm que aprender a viver a vida desportiva dos filhos. E nós temos que dar algumas dicas e explicar algumas situações que às vezes estranhas. Como é que eles recebem? Sim, e depois entranham-se. Como é que eles recebem isso normalmente? A parte mais difícil é explicar que progressivamente, com o aumento da idade, há maior exigência, tal como acontece na escola. Ou seja, efetivamente eles vão ficando mais velhos e têm que frequentar mais vezes a piscina e têm que disponibilizar um bocadinho mais de tempo.
ao ponto de depois terem que ir fazer treinos bidiários. E essa fase dos bidiários e o choque de ter que acordar muito cedo, normalmente é um dos choques, é uma das vivências mais difíceis e que influencia tanto atletas como pais, porque nenhum atleta aos 14, 15 anos vai sozinho para a piscina, só se morar ao lado da piscina. Claro, é evidente. E precisa sempre do apoio dos pais. Mas aí os pais são presentes. Aí tem que haver a presença dos pais, aí tem que haver um apoio muito grande por parte dos pais, não só em transportá-los à piscina, mas inicialmente em acordá-los. Fazer um acompanhamento mais de perto. Exatamente, motivá-los. E os pais aí dizem que sim, normalmente. Tendencialmente sim, nós, como em tudo na vida, há sempre aspectos, pessoas que conseguem facilmente encaixar aquilo que nós damos a entender e aquilo que pedimos, e há outras que têm mais dificuldade, porque há sempre pessoas que gostam de dormir mais e outras conseguem dormir menos, mas tentam sempre apoiar os filhos nesses momentos. Além do técnico, tem que haver aí também alguma função pedagógica, digamos assim. Esta é a realidade do Bendita, mas que será a realidade de centenas de outros clubes neste país, não é? Em que o treinador muitas vezes tem que fazer, para além do papel técnico, tem que fazer outros papéis e tem que desempenhar outras funções, e às vezes tem que ser psicólogo, às vezes tem que ser nutricionista, às vezes tem que ser um bocadinho de fisioterapeuta, porque tem que prevenir determinadas situações que causam risco ou que levam a que haja algumas mazelas por parte dos atletas e fazer a recuperação desses mesmos atletas. E às vezes temos que falar diretamente com os atletas, mas também temos que falar com os pais, porque são eles que controlam alguns desses processos, nomeadamente conferir, por exemplo, se o atleta em casa descansa o que é necessário, alimenta-se da forma necessária. Nós temos situações normalmente, e com as raparigas é habitual, de uma má nutrição, que as meninas acham que têm que estar sempre muito fit e não podem comer muito, mas depois nós temos que explicar aos atletas e depois pedir um acompanhamento aos pais, no sentido de que treinar sem comer só faz mal à saúde. Ou seja, daí não vêm benefícios nenhuns. Nem emagrece. Né? Pronto, podem haver problemas. E então começamos por falar naturalmente com os atletas, depois temos que pedir o enquadramento e o apoio e o acompanhamento dos pais, porque são eles que naturalmente fazem esse acompanhamento em termos alimentares na grande parte das vezes. Muito bem, e a natação continua a ser dos desportos mais completos que existem, não? Pelo menos sempre ouvi dizer isto. Sim. Isso está mais que provado. Sim. Normalmente, e os Masters foram uma coisa muito interessante, alguns deles tinham praticado outras modalidades e depois foram para a natação e disseram que descobriram músculos que não sabiam que tinham. Músculos que não sabia que tinham. Pois, porque começou a doer zonas claro, que não era hábito, nunca tinham sentido dor. É perceptível. Pronto, o facto de estarmos na água obriga a que grande parte da nossa cadeia muscular tenha que funcionar. Porque lá está, não é o nosso dia-a-dia, não é a nossa natureza, e obriga-nos a estabilizar para podermos estar na água em condições, sem estarmos aflitos, sem estarmos em pânico, e quando estamos em pânico ainda mexemos mais músculos do que quando estamos descontraídos, mas obriga-nos a mexer músculos que habitualmente e tradicionalmente são mais esquecidos fora d'água. E acaba por ter uma envolvência em termos quer musculares, quer em termos cardiovasculares, muito, muito grande. E é dos mais recomendados ainda hoje e é dos mais completos. Segundo os últimos de certa forma também isso pode ser, digamos assim, meio caminho andado também para as pessoas começarem a praticar cada vez mais, é maior número de natação, certo? Poderia ser, mas tem outros senão, não é? Há sempre o senão de as pessoas têm que se despir, vestir, ir para a água, que normalmente às vezes está mais fresca, ou eles acham que está muito fria, depois voltar a vestir, e estas rotinas acham que para os jovens é fácil, mas às vezes pode se tornar incómodo, é? Às vezes é um bocadinho incómodo para algumas pessoas, né? É mais fácil no inverno, se calhar não. É mais fácil, se calhar, noutras modalidades fica mais cómodo, mas também é o que eu digo, também os atletas de futebol jogam à chuva. Claro. Não sei se eu era capaz de estar muito tempo à chuva atrás de uma bola. Claro. Não é? Há sempre todos os desportos vão ter prós e contras, claro, naturalmente. Ainda, Bruno, falando nessa situação que tocámos ao de leve, mas eu acho que era importante também frisar, de certa forma, que é a questão das tais notícias que vêm cada vez mais nos órgãos de comunicação social, praticamente todos os dias, os afogamentos. Isso deve ser aqui. As pessoas normalmente têm receio de água, depois aventuram-se. As pessoas, se tivessem receio, não se aventuravam. Naturalmente aventuram-se porque acham-se confiantes demais,
porque efetivamente há muita gente que pensa. Ou incapaz de reconhecer o risco. Pronto, também é outra característica. Mas muitas das vezes alguns, e naturalmente até é do sexo masculino onde ocorrem mais fatalidades, são os mais aventureiros, porque acham que sabem dar umas braçadas e que se podem aventurar. Passa por aí. E depois esquecem-se muitas vezes que não têm essa capacidade, né, para suportar. E há mares muito complicados, nomeadamente aqui a nossa costa, se eu falar de Nazaré, São Pedro Moel, por exemplo. Sim. Nós temos algumas situações muito interessantes, mesmo em termos competitivos, que tentámos estimular, às vezes são aceitos por um conjunto de treinadores, por outros não tanto, que era o saber vestir e despir dentro de água. Porquê? Porque é uma situação de prevenção. Nós, quando vamos para dentro da água, vamos supor que caímos a um rio escorregamos ou somos apanhados por uma onda no mar. Normalmente, no inverno não estamos de fato bem. A roupa tem um efeito totalmente diferente dentro da água do que quando estamos no verão de biquíni ou de fato bem. Certo. Pronto. Estas situações têm que ser treinadas e têm que ser balizadas no sentido de, quando isto acontece, o que é que nós fazemos? E a primeira das primeiras coisas que devemos fazer é retirar o peso da roupa, para poder mais facilmente sobrevivermos no meio aquático. Então, mas isso uma das coisas, a falar numa altura já da aflição, é isso? Numa altura em que acontece algum azar, algum imprevisto e nós acabamos por cair ainda que haja experiência, água. uma pessoa experiente tira a roupa, não vai nadar com roupa, porque... Naturalmente. Agora, nós não sabemos no futuro os riscos que poderemos ter e o que é que pode acontecer a levar-nos a cair a um meio aquático. Há diferentes situações. Agora, aquilo que nós fazemos e tentamos incutir nos miúdos logo desde o início, é saberem vestir e despir dentro de água. E o mais importante não é vestir, ninguém quer andar dentro de água a vestir, mas é o despir. E saberem a diferença do peso que a roupa tem para o facto de nadarem sem a roupa. E a leveza que isso vai trazer. E ao mesmo tempo terem o discernimento de, em vez de tentarem manterem-se à tona, terem a capacidade de manterem-se à tona retirando roupa. E como é que o fazem? Ou seja, nós damos capacidades de sobrevivência que futuramente poderão ser necessárias em situações de risco e de algum percalço que possa acontecer. Pronto, da mesma maneira que nós temos provas de águas abertas, não é só na piscina. Infelizmente, uma grande percentagem dos nadadores não gosta de fazer águas abertas. E isto porque... Estão habituados ao recinto, não? É um meio altamente controlado. Claro. Há pessoas que não têm medo das correntes nem da água, mas têm medo dos peixes. Há outros que têm medo das correntes, há outros porque não veem o fundo, não querem lá entrar. E estamos a falar de atletas que frequentam a piscina e nadam várias horas por dia se for preciso. Agora vamos passar isto para aqueles que não têm estes hábitos. Não é? A coisa piora. Pode piorar drasticamente e o risco aumenta substancialmente. Então, nós não estamos só a procurar ter resultados esportivos, nós estamos a tentar educar as pessoas para que, em situação de risco, eles saibam como se podem livrar ou minimizar esse risco, aguentando até que pelo menos alguém os possa ajudar. Certo. E muitas vezes vamos às provas de mar, de rio, exatamente para que eles, mesmo não gostando, mesmo não tendo aquela vontade, consigam ganhar essas experiências. Já que estamos a falar nesse, essas situações. Certo, já que estamos a falar nesse ponto, no mar propriamente dito, nas épocas balneares, digamos assim, acham que a segurança ou falta dela pode também passar por aí, ou acham que as praias normalmente estão vigiadas e oferecem? As praias estão vigiadas, uma parte delas, obviamente, mas a maior parte estão vigiadas. Eu acho que nós poderíamos fazer o que outros países fazem, que é pegarem nadadores e a partir de uma certa idade, diria eu, se calhar 16 anos, fomentar que eles comecem a praticar, não logo num ano, mas em vários anos, mini cursos de formação de nadadores salvadores, que tenham experiências nas suas férias nas praias como ajudantes de nadadores salvadores, como vigilantes, que façam inclusive algumas experiências e treinos. Lá fora já se usa muito isso? Usa-se muito isto no sentido... São considerados até aqueles empregos de verão que os miúdos têm antes das universidades, muitas vezes até fazem isso como acrescento. Exatamente, para depois aproveitarem as férias para ganharem... Ganham mais algum sim. E de certa forma também ganham mais. Mas acho que se deve de aproveitar os nadadores neste sentido. E promovendo e aos poucos e pouco ensinando, porque há características que são próprias do salvamento, não é? Não basta só... Nós primeiro temos que nos salvar a nós próprios. Mas, sendo nós nadadores, nós temos também capacidade, temos é que depois ter um know-how
para também poder salvar os outros. Certo. Não basta só saber nadar, Certo. obviamente. Pronto. E podia-se fazer aqui uma sinergia entre Federação Portuguesa de Natação de Salvamento e Federação Portuguesa de Natação, que eu acho que está a ser feita, começou a ser feita entretanto, no sentido de promover que os nadadores, nos seus períodos de férias, a partir de uma determinada altura, possam fazer cursos e acompanhar o desenvolvimento do trabalho dos nadadores salvadores, no sentido de ser uma mais-valia para eles. Há pouco falaram na questão do Diogo, a natação vai de vento em popa, não é? De vez em quando saem de facto estes resultados que são um bálsamo, digamos assim, não é? Tem vindo em crescendo nos últimos anos, em quantidade, nunca tínhamos tido uma pessoa a ganhar mesmo. A ganhar. De várias finais já tivemos, já tivemos em crescendo, o número de atletas que foram, acho que foi o maior de sempre, se a memória não me falha, mas nos últimos 10 anos passámos de comitivas de 2, 3 pessoas para 15? Não se consigo precisar agora o número. Já é um número considerável. Já é um número considerável, atendendo que não somos um país com histórico. Claro. Não somos um país com histórico em que a própria natação em si também teve alguns, eu ia chamar altos e baixos, mas são ciclos, não é? Em que os investimentos do desporto em Portugal também tiveram, não foi só a natação, portanto... Todos ressentiram. Todos ressentiram, e a natação, obviamente, sendo mais fraca a nível de adeptos e de divulgação, sofreu mais, e depois não é muito simples pegar num nadador que tenha o dom, vamos chamar assim, com 16 anos e passar a ser um campeão do mundo. É muito difícil isto acontecer, se é que alguma vez aconteceu. Sei que houve nadadores que já foram grandes atletas, começaram tarde, mas tiveram sempre muito trabalho específico e tinham infraestruturas ou estruturas atrás que permitiram que isso acontecesse. A natação é um desporto que convém ser muito pequeno. Um jogador de futebol, se calhar, que tiver 16 anos, tem jeito, dá uns toquezinhos na bola, se calhar até consegue trabalhar um bocadinho mais e aparecer, porque o coletivo ajuda. E apesar disto ser um desporto individual, implica muito trabalho antes. A Federação, sentada ao vosso lado, vocês sentem de facto que têm o apoio que era merecedor, digamos assim? Nós, como é que funciona o papel da Federação em relação aos clubes? Nós, como clube, temos diretamente mais apoio das associações distritais. Ou seja, a Federação dá apoio às associações distritais, que por sua vez... um braço e depois são essas associações que vos apoiam. São elas que falam Leiria? Associação de Natação do Distrito de Leiria, sim. Uhum. E é através da associação que nós vamos recebendo o apoio. Nós recebemos o apoio, felizmente, da parte da associação em vários aspectos, tem sido muito positivo, que o facto de, quando houve a pandemia, houve grandes problemas financeiros em todos os clubes. A associação ilibou os clubes de taxas de inscrição e de pagamentos em provas. Há muitos anos, pensou há cerca de 10 anos, que paga as inscrições de provas e dos atletas do distrito a nível nacional. Inclusive, a própria associação é que suporta? É que suporta as inscrições. É a única no país que o faz. Ou seja, todos os atletas de nível nacional que participam em provas de campeonatos nacionais, a associação é que paga as inscrições desses atletas. Quando tivemos provas, que já ocorreu na Madeira, dá um apoio, um subsídio na altura, exatamente, de apoio, para além das inscrições, e nós, ano após ano, temos tido naturalmente algum apoio. Mas, como tudo, já houve anos em que tivemos mais apoio, outros anos que tivemos menos, também vai dependendo exatamente do número de atletas, dos resultados que vamos tendo. Caso a caso. Isso, exatamente. E como é que os beneditenses veem este clube? Tirando os sponsors habituais, que esse aí ajudam por norma, mas na generalidade, a população. A visão que eu tenho, e posso dizer isto porque tenho a visão de quem está de fora, porque, apesar de estar envolvido na natação há muitos anos, estou recentemente ligado ao clube, mas sempre vi como algo que acrescentava. Ou seja, o feedback que tinha era sempre positivo e sempre em crescendo. É verdade que nos últimos anos, a pandemia, até nós desligamos um bocadinho de saber o que é que está a acontecer com os clubes, por isso não tive essa percepção, o clube tivesse tido essa dificuldade.
e estando até fora de qualquer clube na altura, nunca tinha pensado, antes de me envolver, que realmente não é só o fechar, é quebrar a rotina. Aqueles miúdos que estavam a treinar, isso aconteceu também com a escola, quer dizer, deixaram de conhecer os professores, deixaram de ter o treino. Foi transversal a todo lado. Mas os clubes não são financiados, quer dizer, têm os apoios versus aquilo. Certo. Mas servem para algo. Se não puderem treinar, se não puderem ter os resultados, não faz sentido lá estarem, as pessoas perdem o foco que o clube existe. E o trabalho a seguir é difícil de ir buscar. Eu penso que a visão das pessoas da terra em si é sempre positiva. Penso que não houve nenhuma circunstância em que o clube tenha dito que precisava de diálogo ou que as pessoas se associassem, que as pessoas dissessem não por despeito. Às vezes não podem, como é óbvio, às vezes não conseguem, mas normalmente é sempre bem recebido e acarinhado e reconhecido como um sítio, que essa é a parte mais relevante, como um excelência que tem rigor e que tem algo que os jovens, passando por lá, que acrescentam algo. Ótimo, muito bem. Foi muito agradável esta conversa com o Ricardo e também com o Bruno. Vou-vos deixar os microfones abertos para algo que queiram acrescentar, que ainda não disseram até este momento, estão completamente à vontade, sem antes agradecer e desejar as maiores felicidades. E mais uma vez foi de facto importante trazermos a vida de mais um clube e dar a conhecer, de facto, neste caso, o Benedita Sport Clube de Natação. Ricardo? Quer dizer, tirando o que já falámos, eu só gostaria de deixar o convite para as pessoas irem lá, para as pessoas irem lá, alertar também que podem sempre contactar quando tenham algumas dúvidas. Claro. Tem página, tem site, as pessoas podem chegar até a vossa com facilidade? Neste momento, nas redes sociais, chegam a nós com alguma facilidade. Okay. A página está a ser trabalhada, penso que entretanto está em construção, está a ser remodelada, chamemos-lo assim, claro. E entretanto deverão ter deverá acontecer, podem nos contactar, mas pelas redes sociais estamos sempre disponíveis. Alguma dúvida que tenham, que queiram perceber se faz sentido, estamos sempre abertos a explicar. Alguma questão mais técnica, óbvio que o Bruno, falam com o Bruno, podem explicar, ele também está sempre na piscina, não faz parte da mobília porque não pode ser aparafusado porque senão estava lá. Alguma questão mais administrativa, como é óbvio, podem nos contactar, eu também vou estar sempre disponível, tal como qualquer pessoa da direção, e eu penso que iremos tentar que no futuro a nossa visibilidade seja maior, que os miúdos cheguem os resultados à rádio para nós podermos divulgar. Isso era melhor. Claro. Que os miúdos consigam ter, antes de mais, um sítio que reconheçam que é um foco para estarem. Também só queria deixar uma mensagem que, ao contrário do que se pensa, este não é um desporto só individual. É verdade que os resultados são individuais e os atletas reconhecem que chegam primeiro ou não, têm melhor tempo ou pior tempo, mas é muito trabalhado em termos de equipa. Em termos de grupo. E o espírito e o mote que se tenta é que seja algo que eles reconheçam também como equipa. Pegando nas palavras do Bruno há pouco, exato. Sim, porque para treinar individualmente vai ser preciso, mas nós queremos que os miúdos sejam abrangentes. Os valores são transversais, a cultura é transversal, a tecnicidade daquilo que é preciso fazer, eles terão tempo para desenvolver. Inicialmente tem que ser um grupo, inicialmente tem que ser uma equipa, e queremos também fomentar a mística que sempre foi de todos os desportos que aconteceram na Benedita. Este não queríamos que não fosse diferente, e que as pessoas sentissem orgulho por o clube existir, e que os miúdos, quando deixassem com saudade de se reverem que foram algo que fizeram acontecer. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Muito obrigado, Ricardo, mais uma vez. Bruno? Bom, eu diria, tentando acrescentar um bocadinho a tudo o que já foi dito, que a natação por si só, e neste caso especificamente no Benedita Sport Clube de Natação, não é apenas e só competição, é muito mais do que isso. É uma transmissão de valores que se procuram ter nos seres humanos, mas acima de tudo um conjunto de vivências, habilidades e destrezas que não passam por saber nadar apenas de mariposa, costas brutas e crawl.
há muito mais valias inerentes à prática da modalidade, quer seja pelas vivenciadas dentro d'água, mas também pelas que são vivenciadas fora d'água, no ambiente de equipa, no ambiente de procura de superação constante, de desafio diário, e que nos ensina a saber lidar com as frustrações, com o fracasso, com as alegrias, com as tristezas, e acima de tudo nos ensina a ser resilientes, não só dentro d'água, mas também fora d'água. Eu também fui atleta e aprendi muito e rejo muito do que é o meu dia-a-dia pelo aquilo que vivenciei como atleta. Tanto dentro como fora? Exatamente, durante o dia-a-dia, e acho que isso é muito importante para nós transmitirmos, para criarmos homens e mulheres do amanhã com mais vigor e com mais capacidade. Depois penso que o clube, o Bendita, é uma marca, e é uma marca que representa, tal como o seu nome diz, a própria terra, e que tem que ser aproveitado como uma mais-valia para publicitar a terra, demarcar a terra e cativar a que outros possam querer conhecer a terra. Já era assim há uns anos atrás, nós íamos a todo o lado, íamos de norte a sul do país fazer 60 competições por ano, desde Viana do Castelo ao Algarve, e basicamente no mundo da natação toda a gente conhecia o Bendita Sport Clube de Natação e toda a gente gostava de ter o Bendita Sport Clube de Natação nas suas piscinas, e isso fazia com que muitas pessoas associassem o Bendita às empresas da Bendita e diziam, sim senhor, é a terra que tem lá a cutelaria, é a terra que tem lá o calçado. Pronto, e é isto que nós também pretendemos, é que o clube seja uma forma de transportar a Bendita para todo o país. Divulgar, exatamente. Bom que se faz na Bendita. E que todos, sejam empresas, sejam individuais, possam aproveitar isso também no sentido de nos ajudarem a promover a própria terra. Muito obrigado, Bruno Dias, o vice-presidente da direção deste clube, Bendita Clube Sport de Natação, e também o Ricardo Ferreira, o presidente da direção deste clube. Bem-aja, muito obrigado. Os maiores sucessos, tanto a nível particular como, obviamente, no destino, de facto, deste clube. Foi importante dar a conhecer a todos vós a história deste clube, mais um clube. Falámos de natação hoje em particular, falámos então do Bendita Sport Clube de Natação, deixando, obviamente, as portas abertas desta estação emissora para, sempre que acharem por bem, divulgar algo do vosso clube, estão perfeitamente à vontade. E foi um gosto, os maiores sucessos. Muito obrigado, bem-ajam, e que continuam de facto a surgir grandes nomes da natação, de facto no país em geral, e se possível, sendo oriundo da Bendita, melhor ainda. Foi um gosto, muito obrigado. É o ponto final nesta edição de Fair Play, hoje mais uma terça-feira à noite, começámos às 22h, estamos a concluir nesta altura. Fair Play, o teu programa de desporto regional, que de facto o nosso objetivo primordial é dar a conhecer a história destes mesmos clubes da nossa zona em particular, da região em geral. Hoje falámos então do Clube Bendita Sport Clube de Natação. Foi um gosto, deixando também o convite para que continuem sempre todas as terças-feiras à noite, em formato áudio 95.5 e também no canal YouTube da estação. Esta edição de Fair Play teve a apresentação minha, também a produção do Gonçalo Coelho, som e imagem de Rui Pereira. Continuação de uma noite muito feliz e vamos com certeza encontrar-nos na próxima terça-feira. Até lá, muito boa noite.